Oi. O Caio e o Lucas vão adorar Vai esse dar programa tempo, hoje. câmera e tudo mais, então tá manda. bom. Qual é a boa? Alô, você. Qual é a boa? Quem vai começar? Eu quero que o Gustavo comece, já que ele não participa há algum tempinho. Deve estar cheio de sitcoms aí pra... Na verdade, eu tava pensando no meu qual é a boa pra esse programa. E eu tive uma série de epifanias. Tá. Eu andei viajando bastante nessas últimas semanas. Uma parte importante de viajar é você ter entretenimento de bordo, porque viajar é muito chato. Tá. Ficar no avião e tal, você ficar lá apertado, coisa assim, ter entretenimento é uma coisa muito importante. Pra você viajar, existe um tipo certo de você ver filme no avião. Tá. No avião você não necessariamente tem que ver filmes bons, você tem que ver filmes bons para o avião, entendeu? Tá, entendi. Porque assim, o filme, ele não precisa ser realmente, tipo, o melhor filme Não, e tal. não, Pelo contrário, aliás. Por exemplo, se ele Quanto for um filme mais bom, merda, melhor. mas se ele for um filme bom, mas ele tem uma leve barrigada, assim, no meio e tal, ele enche o saco, assim. Tem que ser um filme que você tá o tempo inteiro prestando atenção nele pro tempo passar mais rápido. A outra coisa é que ele tem que ser meio bobo, porque você vai ser interrompido o tempo todo. E você tem que poder perder, né? Você tem que, tipo, não se importar, sabe? Sim. E se você for ver o filme que tá oferecido pela companhia aérea, ele muitas vezes ele é cortado, ele tem umas partes cortadas e você tem que, tipo, não se importar com isso. Então podia ter um filme para se ver no avião, que é esse tipo de filme. Mas ela também poderia se chamar Filmes com Vince Vaughn. Porque todos eles se encaixam. E aí eu procurando filmes pra ver no avião, eu achei, tipo, um filme excelente, que se encaixa perfeito. Lá vem. Isso é chamado, um filme de 2013, chamado Olympus Has Fallen. Oh, mas... Ah, sim. Não é? Aí... Muito bom! Direto dos anos 80, embora tenha sido feito ano passado. Aí eu fiquei pensando, eu já vi esse filme, mas... alguma coisa assim tava, tipo, não tava encaixando. E aí eu fui perceber que existia um outro filme que era exatamente igual. Chama White House Down. Exatamente. No E eles foram ano. lançados no mesmo ano. Que é com o o mesmo. Channing Cara, Tatum lá. é o mesmo filme. O mesmo filme. A Casa Branca é invadida, de surpresa. E aí tem um cara que é um ex-policial, assim, meio John McClane, que ele, tipo, salva o dia sozinho. E foi, tipo, foi perfeito. Foi o filme perfeito de se ver no avião. Porque eles não têm nenhum compromisso com a realidade. Nenhum. Os caras que invadem a Casa Branca, eles saem invadindo e dando tiro, né? Eles entram numa sala e dão tiro. E todos os tiros eles acertam na testa. O cara entra na sala, tipo, ele dá um passo na sala e acerta o cara na testa. Todos eles, várias vezes. Aí quando chega o Channing Tatum, aí eles não acertam. Aí acerta na parede e tal. Nesse momento não funciona. E assim, cara, os caras invadem a Casa Branca e, tipo, em 2 minutos eles têm míssil antiaéreo na casa. Cara... isso é que é legal. E aí foi a epifania que eu cheguei. Aí eu fiquei pensando assim, porra, por que existem 2 filmes iguais? Aí eu fui dar uma pesquisada e existe, tipo, uma categoria, chama Twin Movies. E são vários filmes iguais. Super comum, ano, Aí tem esse, que tem 2 filmes iguais. Aí tem esse, tem aquele do Vulcão, que é Volcano e Don't Speak. São 2 filmes... Mas não fala desse filme, por favor. Tem outro que é... Não fala desse filme. Então, Don't speak about it, por favor. Eu não consigo. Qual é a boa? Sem uma maronada? Sem uma maronada. Ele não pode esperar. Ele não pode deixar uma passar. Nossa senhora, eu demorei pra entender essa. Desculpa, Google, foi mal. Que genial. Essas são as melhores maronadas, que elas passam e você Elas são não sabe. essa que te atinge desse jeito, né? Terrível, cara. Terrível. O Guga sofre. Dá um close no Guga quando Como, eu falo. como se fosse um tapa que vem O por Guga trás. sofre. Né? Um pescotapa. Enfim, aí tem vários filmes. Tem aquele Ants e Bugs Life. São 2 filmes iguais, saíram no mesmo ano. E tem uma lista absurda de filmes. E aí, isso clareou a minha mente de vários filmes que eu achei que eu tinha visto e na verdade eu não vi. Eu vi o Twin Movie. No Wikipedia tem lá uma lista assim de todos os Twin Movies recentes e aí tem uma explicação lá de que às vezes é porque tipo um mesmo roteirista mandou o roteiro para um monte de estúdio, às vezes é porque tem um assunto muito específico que tá do momento. Filme feito na sala de reunião, né? O filme uma... tendência do... tem um assunto que é muito tendência do momento e aí tipo, tem que falar dele e aí dois estúdios fazem ao mesmo tempo e aí eles começam a fazer correria pra ver quem eu quero imaginar a relação entre, né, Volcano, Don't Speak e, tipo, coisa no momento, cara. Acho que as pessoas estão comendo de vulcão, meu. Cara. Mas eu quero saber do Vince Vaughn, o que ele tem a ver com isso tudo. Meu qual é a boa no fim é White House Down, que é melhor do que Olympus Has Fallen. O presidente é o Jamie Foxx e ele é badass, assim, ele faz umas piadinhas e tal. Ele tá ali, tipo, a casa dele tá fudida. É o presidente dos Estados Unidos, a Casa Branca a carreira dele acabou nesse momento.
E ele tá fazendo piadinha, sabe? Tá... É muito cool. E o Channing Tatum também se sai bem. O White House Down é mais tela quente, sabe? E o Olympus Has Fallen é mais sessão de gala. Fala aí, Alexandre Marão, já que você tá inspirado. Eu tenho 2 dicas essa semana. Aliás, geralmente eu venho com 2 dicas. Com 2 né? dicas, Tá, uma é um jogo, mas não é um jogo de tabuleiro. Então, essa semana não tem aquela outra coisa. É um jogo chamado Prune, que eu tô olhando aqui as telas dele lindas. E é um jogo em que você é como se fosse um jardineiro. É um jogo pra iPhone, que você é um jardineiro. Uma árvore começa a crescer, e ela é meio aleatória, na direção da luz. E você tem que ir cortando os galhos, tem que ir podando essa árvore para que ela chegue numa certa fonte de luz específica e ela evite alguns obstáculos que podem destruir a árvore. O jogo é lindo, a música é linda, o visual é incrível. A primeira parte é muito fácil, mas depois começa a ficar desafiador. Mas só dá pra jogar de 1, né? Que é Prum. Muito bom! Ai. Tá vendo como é ruim? Você tá vendo como Tá é vendo qual é a ruim? grande diferença? Sabe a grande diferença entre Alexandre Marão e isso? É que você ficou aqui matutando. É, o que eu vou ele fazer. naturalmente, Ele né? vem, não pensa, o negócio já vem. Minha segunda dica. Tá bom. Minha segunda dica é um livro de um autor chamado Peter Clines, chamado 14, ou em inglês 14. Ou então 14. 14. O Peter Clines, ele é um daqueles autores que surgiram aí nos últimos anos, que chegou a, inclusive, arriscar aquele gênero de mashup, né? Ele fez o Robinson Crusoe Lobisomem. Mas esse livro do Peter Clines é engraçado porque ele sai desse gênero de mashup. Ele tinha feito um livro de zumbi, não sei o quê. Ele era muito pop, mas estava ficando muito popular. E ele lançou esse livro em 2012. E esse livro tem uma coisa interessante, porque ele foi lançado em audiobook. E o cara que narra o audiobook era muito popular, era um narrador conhecido, que ele faz um monte de voz legal e tal, não sei o quê. E o livro explodiu como audiobook. A história é a seguinte, é um clássico, assim, você Bebê de Rosemary, em que uma pessoa chega, um casal, no caso aqui é um cara que vai morar num prédio, porque ele não tem grana pra pagar o aluguel, e o aluguel do prédio é absurdamente ridículo, é $500 pra um apartamento em Los Angeles, não existe um negócio desse, um apartamento decente. Ele vai morar nesse prédio, e aí ele começa a notar as estranhezas do prédio. Então, assim, é um clássico, e tem um quê de Stephen King, por causa do elenco que vai se juntando, às reviravoltas muito loucas que vão acontecendo à medida que ele vai descobrindo os mistérios do prédio. Então, de certa forma, é um spoiler, né? Porque realmente o prédio tem um monte de segredos e ele vai descobrir, principalmente, o segredo do quarto do apartamento 14, que é muito legal. Procurem, vão atrás do Peter Clines, que tem muita coisa legal dele. Posso fazer uma coisa antes? Claro. Tem um filme que a gente falou muito... Essa questão do Tinder, do fim do chaveco e tal... Uma das coisas que eu perguntei que a gente discutiu é sobre isso moldar e mudar o comportamento das pessoas, né? Dos homens que acham que a vida é aquilo ali, né? É o açougue do Tinder e tal. Tem um filme que acho que fala muito sobre isso, sobre como os homens consomem um tipo de conteúdo e eles saem pra vida achando que é daquele jeito e eles só se dão mal porque não é daquele jeito. O filme em português tem um título ridículo que se chama Como Não Perder Essa Mulher. Não se engane por esse título, que é uma merda. O título original é Don John. Ele é dirigido e estrelado pelo Joseph Gordon-Levitt. O que é legal desse filme é que, assim, ele escreveu, dirigiu e atua nesse filme. É também com a nossa querida Scarlett Johansson. Ele foi muito mal vendido aqui no Brasil. Acho que quem foi assistir quem assistiu no cinema não gostou, porque realmente foi enganado pelo título e pelo trailer, que tentaram vender como uma comédia romântica. Mas, na verdade, ele conta a história de um cara que é meio brutão, assim, de New Jersey, que só assiste pornografia. Quando ele vai se relacionar na vida real com mulheres, ele não sabe o que fazer. E ele espera das mulheres um comportamento Isso, ele espera parecido. aquele comportamento, acho que aqui é daquele jeito. Ele, na verdade, quando ele sai com mulheres, ele brocha, ele fala, pô, mas eu gosto tanto, eu vou aqui, me preparo, consumo pornô todo dia, várias vezes por dia, e quando ele tem uma mulher na frente dele, ele não consegue. É um filme bem feminista, né, na maneira como ele trata, tem um final bem na
na pornografia, você não sai por aí. Adorei. A vida não é desse jeito. Gostei entendeu? muito do argumento do filme. Ele faz lembrar um episódio de Friends. Ah, é? Qual é? Aquele velho drama dos anos 90. O canal pornô começou a pegar do nada. Ah, na casa. Mas é não verdade. desliga a TV, porque senão o sinal vai embora. Whoa! Is this porn? Fala aí, qual é a sua boa, Luísa? Não, vamos para a Silvia, né? Silvia Ferrari. Oi. Nossa companhia feminina hoje aqui no... Acelera, Silvia! Ele não resistiu, né? Eu sabia. Eu escutei isso a minha vida inteira, então assim, not surprised. Eu quero indicar um quadrinho, se chama Maiara e Annabelle. É um quadrinho brasileiro. Não, pera, mas aí tem um monte de quadrinhos, não é um quadrinho só. Tem vários quadrinhos aí dentro. Dentro da publicação. Da publicação. Bem-vinda, Silvia. HQ. Você quer que eu indique uma HQ? Quer que eu regrave? Não. Ele não quer nada. Ele só quer fazer isso. Ele só quer zonear. Alguns homens só querem ver o circo pegar fogo. Eu tenho um quadrinho específico porque eu sou citada nesse quadrinho. Que legal! Tá? Toma essa. Então Tama essa, Alexandre Marão. Então é Maiara e Annabelle, é escrito pelo Pablo Casado e pelo Thales Rodrigues. O Thales Rodrigues Só esse. Deixa passar essa. tá. Não, calma, depois a gente fala. Vai acabar o cartão de memória, Alexandre. Chega. Então, ele se passa em Fortaleza, esse quadrinho, que essas duas personagens, elas são funcionárias da Secretaria de Fiscalização das Atividades Fora do Comum. Então, elas lutam contra seres mágicos que estão azucrinando a vida alheia. E isso é muito bacana porque a Maiara ela trabalha nessa mesma secretaria em São Paulo, teve um problema com o chefe e foi transferido para Fortaleza, e lá ela conhece a Annabelle. E ela tem que se adaptar, e as duas começam a lutar contra esses seres mágicos. Tem o primeiro volume, já foi lançado ano passado, e agora eles estão com o projeto no Catarse para lançar o segundo volume, e é ótimo. Vou comprar já. Tem onde comprar? Tá em estoque por aí? Tá, é da Fictícia.org, né, que é a editora deles. Tem o projeto Catarse pro segundo volume, é ótimo. E eu estou citada lá no meio do caminho, porque elas conversam comigo pro chat. Vários membros do Spoilers estão citados no meio do caminho. Então tem um quadrinho específico. Tem um quadrinho específico. Então mas recomendo bastante Maiara e Annabelle. Elas são ótimas, são personagens, queridíssimas e, uma delícia ler essa história. A minha boa, eu tenho duas boas. Uma que a gente sempre tem falado aí no começo dos programas, mas aí eu fui lá e fui ouvir o Projeto Humanos do Ivan Mizanzuki. Cara, é muito legal, assim. Assim, além da questão do storytelling, é história, né? Então, nessa temporada que ele tá focando, né, em uma sobrevivente de Auschwitz, não tem como aquilo não te arrepiar assim, porque aconteceu, de verdade. Não, e ele ficou muito atento, né? Porque assim, um momento que tem que estar comemorando o fim da Segunda Guerra e tal, não sei o que, a discussão é muito... Exato. É muito... Não, e atual. assim, e realmente, na verdade, a história dela, né, já foi um livro, né? Ele é citado logo no primeiro programa. Mas assim, como é bacana, né? Você ter um relato desse nível aí, né, entre os podcasts da família B9, assim. Ivan Mizanzuki, que eu considero hoje o podcaster mais criativo do Brasil. E a minha outra boa, porque sabe o que é ainda mais legal que qualquer podcast da família B9? Os ouvintes dos podcasts da família B9. Com essa do Mamilos, vou dar uma dessa... ouvintes. Não, uma coisa legal que aconteceu essa semana, eu encontrei com alguns ouvintes na rua, né? E aí fica aquela coisa de, dá a dica daqui, né? Onde a gente se encontrou. Eu encontrei com um ouvinte no meio do jogo do Corinthians lá no estádio. O cara foi no intervalo, a gente se encontrou lá. Você quer lá, tal, tiramos uma selfie juntas, tal. Fala da arena, tal. Fala, lógico, falaria da arena, mas seria muito clubístico, né? Falar sobre a Arena Corinthians, o quanto aquele lugar é maravilhoso. Mas, é muito legal essa coisa. E eu confesso que eu continuo não muito acostumado ainda em encontrar as pessoas na rua e, claro, conversar um pouco, mas tem acontecido em alguns lugares e, cara,
enquanto isso aqui, né? Isso aqui que a gente faz não é o ganha-pão, cara, esse é com certeza o maior combustível que, É muito amor. que tem, cara. Eu sempre falo. Então o seu qual é boa é chegue no Yasuda. Não, cara, meu colé boa é, cara, pô, que, Manda amor. que legal. Foi temático, de certa forma. Não, mas assim, que legal que vocês existem, assim, pô. Lance Podcast, a coisa mais legal, eu acho, pelo menos assim, eu adoro ficar... Eu vou todo dia, sei lá, umas 2 vezes por dia, olhar os comentários e, putz, sabe, interagir, responder pergunta. Muito bem. É muito legal mesmo. Família B9, melhores ouvintes, é isso? Melhores ouvintes. Com certeza. Valeu! Beleza. Beijo. Adeus. Sometimes it's easy to ignore, fits for getting bold. Sometimes it's magic to the soul, claims you for its own. But ever